Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 26 até a página 32 do livro Pitanguá mais Matemática do quinto ano. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilhe com os colegas, tá? Temos aqui poliedros e corpos redondos. Nicolas e Ana estudam na mesma turma. Eles receberam da professora a tarefa de levar para a sala de aula objetos de formatos variados, como embalagens de produtos, brinquedos, enfeites, etc. Todos os objetos que eles levaram foram colocados sobre uma mesa. Vamos separar esses objetos em dois grupos. Eu separo aqueles que têm superfícies arredondadas. Eu separo aqueles que não têm superfícies arredondadas. Aí temos aqui bola de basquete, enfeite, caixa de chocolate, jogo de pega-varetas, cofrinho, chapéu de aniversário e peso de papel. Primeiro, de acordo com o que Nicolas e Ana disseram, escreva o nome dos objetos que Nicolas vai separar. Ele vai separar aqueles objetos que têm superfícies arredondadas. Então, ele vai separar jogo de pega-varetas, chapéu de aniversário e bola de basquete. O nome dos objetos que Ana vai separar, aqueles que não têm superfícies arredondadas. Cofrinho, caixa de chocolate, peso de papel e enfeite. Segundo, existe algum objeto sobre a mesa que não tenha sido incluído nos agrupamentos formados por Nicolas e Ana? Não, todos os objetos foram agrupados, tá? Os objetos que Nicolas separou se parecem com as seguintes figuras geométricas: cilindro, que é o joguinho de pega-varetas, cone, que é o chapéu de festa, de aniversário, e a esfera, que é a bola de basquete. Já os objetos que Ana separou se parecem com as seguintes figuras geométricas: prisma de base triangular, que é essa caixa de chocolate, pirâmide de base triangular, que é essa pirâmide aqui, peso de papel, prisma de base hexagonal, que é o cofrinho, tem 6 lados, e pirâmide de base quadrada, que é esse enfeite aqui. As figuras geométricas espaciais que se parecem com os objetos separados por Ana são poliedros. Esses aqui são poliedros, tá? Porque eles não têm nenhuma superfície arredondada. Já o cilindro, o cone e a esfera são corpos redondos. Podemos separar os poliedros apresentados em dois grupos: grupo A e o grupo B. Os poliedros do grupo A são formados por prismas. E os poliedros do grupo B são chamados de pirâmides. Então, do grupo A são chamados de prisma e do grupo B são chamados de pirâmides. Os primas, eles têm duas bases. As pirâmides só têm uma base, porque a outra parte dela aqui é um vértice. Os prismas, o lado deles é de forma retangular. As faces deles aqui do lado têm tudo forma retangular. Já as pirâmides são formas de triangular, tá? Essas são as diferenças. Olha só, os primas têm duas faces paralelas e congruentes, chamadas de bases. Essas duas faces aqui, ó, tá? Os prismas têm duas bases. As demais faces são chamadas de faces laterais, que elas têm forma de retângulo, retangulares. As pirâmides têm uma única base, essa parte aqui de baixo. As demais faces são chamadas de faces laterais, que são os triângulos, em formas de triângulo, tá? Atividades. Primeiro, todo poliedro tem faces, arestas e vértices. Na figura ao lado estão indicados esses elementos: arestas, faces, que são os lados, e vértice, que é esse pontinho aqui, que são os encontros das arestas. Esse poliedro é um prisma ou é uma pirâmide? É um prisma. Ele tem duas bases, tá? E a forma dele aqui é retangular. As faces dele têm o formato retangular.
B. Escreva a quantidade de faces, arestas e vértices desse poliedro. Faces, esse poliedro tem 5 faces, tá? Tem 3 laterais e 2 bases, 5 faces. Arestas, tem 9 arestas. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui em cima, 9. Ela tem 9 arestas. E vértice, que é o encontro, tem 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá? Segundo, observe estes 4 poliedros. Poliedro A, B, C e D. Associe cada um desses poliedros a um dos quadros apresentados a seguir. Para isso, escreva a letra correspondente. 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Qual desses tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas? A figura C, tá? Esse aqui ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Se você contar aqui, temos aqui 4 vértices em cima. 1, 2, 3, 4. E 4 em vértices embaixo, mais 4, 8, tá? Então, C, você coloca aqui C. 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. Quem tem 6 faces, 6 vértices e 10 arestas é a letrinha D aqui, tá? Essa pirâmide aqui de base pentagonal, tá? Então, aqui você coloca a letrinha D. 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Quem tem esse aí é esse prisma aqui, pentagonal, de base pentagonal, tá? Ele tem 7 faces, 7 lados, 10 vértices, 5 vértices em cima e 5 vértices embaixo e 15 arestas. E por último, 7 faces, 7 vértices e 12 arestas, nós temos a letrinha B, que é essa pirâmide aqui, tá? Então, você colocar C, D, A, B. Terceiro, escreva a quantidade de faces, vértices e arestas de cada poliedro. Prisma de base octogonal, é porque essa base dela aqui tem 8 lados, tá? Tem faces, 10 faces, vértices, 16 vértices e arestas, tem 24 arestas. B, pirâmide de base quadrada. A base dessa pirâmide aqui é em forma de quadrado, tem 4 lados, tá? Então, ela tem faces, 5 faces, vértices, 5 vértices e arestas, tem 8 arestas. Letrinha C, temos aqui o cubo. O cubo tem face 6, vértice 8 e arestas 12. Quarto quesito. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, contorne aquelas que não têm vértice. Quem não tem vértice? A, que é o cilindro aqui. A figura C não tem vértice. Essa aqui tem vértice. Tem vários vértices aqui. Tem 5 vértices, tá? A F tem vértices. Vértices, não esqueça esse pontinho aqui, tá? O encontro das arestas. Esse aqui são vértices, tá certo? Então, aqui ela tem vértice sim, tá? O AD tem vértice. E a B também tem vértice. Tem um vértice aqui em cima, ó. Só que não tem vértice. A figura A, que tem formato de um cilindro, e a figura C, que tem em formato de uma esfera. Quinto, observe a embalagem e responda as questões. Olha a embalagem aqui, tem forma de um bloco retangular, tá? A embalagem se parece com qual figura geométrica espacial? Paralelepípedo ou bloco retangular, tá certo? Quantas faces, vértices e aresta tem essa figura? Essa figura tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá? Faces é os lados, ela tem 6 lados. Aresta é o encontro dos lados, esses tracinhos assim, ó. Isso aqui são arestas, tá? Ela tem 12 arestas. E vértices são os pontinhos, ela tem 8 vértices. 4 desse lado e 4 desse lado. Letrinha C. Qual é a figura geométrica plana que identificamos nas faces dessa figura geométrica espacial? Essas faces dela, ela forma que figura plana? Um retângulo, tá? Ela tem forma de retângulo. Você coloca aqui retângulo. Sexto, observe a planificação de uma figura geométrica espacial. Essa aqui é uma planificação de um cilindro, tá? Qual é a figura geométrica espacial correspondente a essa planificação? Cilindro. Cilindro é esse formato aqui, ó. Isso aqui é a planificação dela, tá? Trata-se de um poliedro ou de um corpo redondo? De um corpo redondo, não é poliedro, é um corpo redondo.
Letrinha B. Quais figuras geométricas planas podemos observar nessa planificação? Essa planificação tem círculos e tem retângulo. Aí você coloca aí círculos e retângulo. Sétimo. Entre estas figuras, quais representam a planificação de um cubo? Essas daqui, qual é que pode formar um cubo com essas planificações? A figura A e a figura D, tá? Essas duas figuras são planificações de um cubo. Oitavo, escreva nos quadrinhos a quantidade de superfícies planas que essas figuras geométricas espaciais têm. Escreva a quantidade de superfície plana. A esfera aqui, ela tem uma superfície plana? Não, tudo dela é redondo. Então, você coloca aqui 0. Cone, uma, tá? Tem aqui, ó, no cone. E o cilindro tem 2. Tem esse lado e tem esse, tá? O cone só tem essa parte aqui de baixo, ó. Tem uma base, o cone. E o cilindro tem 2 bases. Coloca aqui 0, 1, 2. Nono, escreva a quantidade de faces, arestas e vértices do prisma de base hexagonal. Hexagonal é porque a base dele tem 6 lados, tá? Por isso que é hexagonal. Faces, 8 faces, arestas, 18 e vértice, 12. Agora, marque um X na planificação desse prisma. Qual é o prisma de base hexagonal aqui? Qual é a planificação? Essa aqui, ó. Se a gente for contar aqui, tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é hexagonal, tá? Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui você só vai ter 1, 2, 3, 4, 5 lados. E ele não tem 5 lados, tá certo? Faces, ele tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Então, essa daqui, tá bom? 10. Ligue cada figura geométrica espacial à sua planificação. Temos aqui o cilindro para aqui. Temos aqui essa pirâmide para aqui, de base hexagonal. Temos aqui essa pirâmide aqui de base quadrada. E temos esse aqui, o cone, tá? Liga para cá. 11. Sabendo que, em um dado, a soma dos pontos de faces opostas é igual a 7, resolva os itens. Em um dado, a soma dos lados opostos é igual a 7. Então, se aqui tem 5, embaixo tem que ter 2, porque 5 mais 2 é igual a 7. Se aqui tem 3, esse A aqui tem que ser quanto? 4, porque 3 mais 4 é que dá 7, tá? Letrinha A. No dado apresentado ao lado, quantos pontos tem a face voltada para baixo? Então, a parte de baixo, se a de cima é 5, a parte de baixo é 2. 2 pontos. Por quê? Porque 5 mais 2 é igual a 7, ó. Igual a 7, tá vendo? Tem que igualar a 7. E a face oposta aos 3 pontos? Aos 3 pontos, essa face oposta aqui é 4 pontos. Por quê? Porque 3 mais 4 vai dar 7, tá? Tem que igualar a 7. Letrinha B. A letra A indicada no dado representa certa quantidade de pontos. Quais são as possibilidades de pontos que essa face pode conter? Ela pode conter 6 pontos ou 1 ponto, tá? Porque o outro lado pode ser 6. Então, se o outro lado for 6, aqui é 1, para dar igual a 7. Ou se aqui for 6, o outro lado é 1 para dar 7, tá? Então, a resposta é 6 pontos ou 1 ponto. Letrinha C. Entre as imagens a seguir, marque um X naquela que poderia ser a planificação de um dado. A planificação de um dado é essa figura aqui, tá? A primeira figura, você marca um X. 12. Observe ao lado a representação de um prisma de base pentagonal. Pentagonal é porque a base dela tem 5 lados, cujas faces estão coloridas. Marque um X na planificação dessa representação. A planificação é essa aqui, ó, tá? Você pode ver que uma base dela é vermelha. Então, aqui só tem essa aqui com base vermelha. Essa é laranja, essa é verde com amarelo. Então, a vermelha é essa daqui. Então, essa aqui já fica até mais fácil você identificar. Tem a parte vermelha, tem a parte azul, tem a parte amarela e tem a parte verde, ó. Vermelho, azul, amarelo, verde. Do outro lado é o roxinho, do outro lado é o rosa. Então, é essa aqui, ó, tá? Marca um X.